E aí, meu aluno querido, tudo bem? Vamos aqui estudar um pouquinho de ortografia, mais um pouco de ortografia, para que você consiga encerrar esse conteúdo de maneira consciente. Lembre-se de que nós estamos estudando o emprego das letras e algumas formas de grafia, tá? Então, bastante atenção para isso, pratique e tente observar como fazer a correta escrita das palavras, como proceder, principalmente quando nós estivermos tratando de sonoridades. Perfeito? Bem, vamos começar o nosso trabalho aqui? Olha só, eu vou falar a partir de agora sobre algumas orientações para a grafia desse fonema. Que fonema é esse? É o fonema S, certo? Esse som, S, que é o chamado som de S, tá? A grafia desse fonema. Esse fonema pode ser representado por algumas formas escritas. Por exemplo, pela letra S, pelo dígrafo SS, pela letra C ou C com cedilha, pelo dígrafo SC ou SC cedilha, pelo X ou pelo dígrafo XC. Perfeito? Bem, como é que isso fica? Você vai ter que tentar perceber a pronúncia para poder sacar esse fonema, certo? Então veja só: ânsia, cansar, diversão, farsa. Beleza? Aqui nós temos o som de S. Com dois S's: acesso, assar, carrossel e discussão. Perceba que é o mesmo som, mas você grafou de maneira diferente. Com o som, agora a letra C: acetinado, cimento, açoite e açúcar. O som é o mesmo fonema que está sendo representado por outra letra. Aqui, SC ou SC com cedilha: acréscimo, adolescente, ascensão, consciência, nasço, desça. Veja, eu não falo adolescente, tá? Não falo ascensão, é errado. É só o som S, é só o fonema S, beleza? Olha só, o X: aproximar, auxiliar, auxílio, sintaxe. Essa é a forma correta, tá, de aplicar esse tipo de elemento. XC, veja, exceção. É assim que se escreve. E com C com cedilha ao fim da palavra. Exceder, excelência, excepcional. Tá? Eu também poderia representar com um XS, tá? A palavra estudar, por exemplo, que é algo como suar demais, você pode empregar assim com um XS. Tá, mas por enquanto eu não estou falando da ortografia, eu estou falando como eu posso representar esse fonema. A partir de então, nós vamos estudar como fazer essa escrita, tá, considerando esse fonema. Então, essa explicação preliminar foi para te mostrar que o mesmo som pode ser expresso por várias letras. E é basicamente isso que nós vamos estudar. Veja, nós vamos escrever com S a correlação de palavras de derivação ND, NS. Para você que não entendeu, é o seguinte: se você tiver uma palavra, vamos pensar, um verbo, tá? Um verbo que tiver na raiz N e D, na hora de fazer a derivação e transformar em um substantivo, em um adjetivo, você vai fazer a derivação e vai trocar ND por NS. Por exemplo, pretender, pretensão, pretenso. Tá? Essa é a forma correta. Veja, expandir. Você tem ND. Na derivação vai ficar expansão, ó, NS, expansivo. A forma correta é com NS. Perfeito? Então a correlação é ND, NS. Podemos fazer a correlação RG e RS. Tá? É a mesma natureza. Por exemplo, eu tenho o verbo cuja formação possui RG, aspergir. Para derivar aspergir e transformar no substantivo aspersão, eu troco o RG pelo RS. Imergir, RG, imersão, RS.
A mesma coisa, submergir, submersão, submerso, com S também. Emergir, emersão, R e S. Perfeito? Obrigatoriamente vai fazer isso aqui. Há uma outra correlação, a correlação RT, RS. Verifique. Divertir, RT, diversão, RS. É essa mudança que ocorre. Inverter, RT, inversão, RS. Essa mudança obrigatoriamente que vai ocorrer. Tá? Então, é interessante que você tente memorizar por essas correlações. Daí fica um pouco mais fácil de você escrever. Se bem que dificilmente alguém escreveria, por exemplo, expansão com C e cedilha. Ficaria feio pra caramba. E aí nós temos também o sufixo "ense", tá? Olha só, paranaense, cearense, londrinense. Você coloca aqui o adjetivo designativo, né, de origem, nesse caso é um gentílico, e para formar esse gentílico nós utilizamos o S. Se bem que ficaria no mínimo estranho alguém tentar escrever paranaense com C no final. Ia ficar ridículo, na verdade. Agora, vamos empregar esse dígrafo aqui, ó, SS, tá? Quando nós vamos empregar esse dígrafo? Bastante atenção, que é o mesmo esquema das correlações. Se nós tivermos a correlação sed, ses. Então, no verbo originalmente você vai ter ced e você vai derivar na formação de substantivo ou de um adjetivo com ss. Por exemplo, ceder, cessão. Ó, tem essa diferença aqui, com dois S. Interceder, interceder, intercessão. Olha aqui, CED, CESS na derivação. Retroceder, mesma coisa, retrocesso. Perfeito? O emprego aqui com os dois S. Já fica mais fácil para você saber quando vai empregar um S ou dois S. Lembre-se de que eu estou falando do som. Primeiro você pensa, que som é interseção? O som é de S, interseção. Beleza. Eu tenho que saber então que veio da palavra interceder. Tem o D aqui no meio, então aqui vai aparecer a forma do dígrafo com dois S. A correlação gred, gress. Tá? Veja, na raiz do verbo agredir, agressão, agressivo. Esses dois S aparecem obrigatoriamente. Progredir, ó, progredir, ó, o gred, aqui progressão, progresso, progressivo. Tudo isso você vai escrever com dois S, nessa forma do dígrafo. A relação prim-press. Como assim? Olha na raiz do verbo. Imprimir, impressão, impresso, impressora, entendeu? Oprimir, ó, tem PRM, prim, então, press. É essa a derivação correta. Press. Oprimir, opressão, opressor, opressivo. Aliás, vamos pegar aqui mais um. Reprimir, o prim, e aqui, ó, press. Reprimir, repressão, repressivo. Depois, a correlação meter, mis. Cuidado, olha só. Submeter, submissão, submisso. Você escreve com dois S. Intrometer, intromissão. Percebeu? Então você vai ter que olhar a palavra e tentar perceber de onde essa palavra vem. Nessa correlação, você consegue identificar o emprego da letra. Aqui o dígrafo SS. Beleza? Tranquilo, né? Não é uma coisa assim que você possa dizer, meu Deus, que coisa difícil. Não é. Agora, vamos pensar no mesmo som, escrevendo com C ou C com cedilha. Tá? Veja só, se você tiver palavras de origem tupi ou de origem africana. Pablo, como é que eu vou saber a origem dessa palavra? Bem, a menos que você já conheça o termo ou que você tenha alguma noção de filologia, é bem difícil saber. Mas, pela formação da palavra, você pode desconfiar. Açaí não parece ser uma palavra que tenha vindo do italiano, né? Não. Por quê?
Porque não tem nada a ver, açaí tem mais a ver com o quê? Ou com a língua tupi ou com a língua africana. Então, ó, C com cedilha, mas o som, açaí, é o mesmo fonema, só que é com C cedilha. Araçá, Iguaçu, Jussara. Nossa, Pablo, eu tenho uma vizinha, ela se chama Jussara assim, ó. Jussara, assim com 2 S. Então a pessoa escreveu incorretamente, né? Ah, meu Deus, o nome dela tá errado? Tá. E agora? Agora deixa assim, ficou desse jeito, tá errado, vai ficar desse jeito. Mussurana, Paraguaçu, Caçula, Cacimba, tá? Agora olha que coisa importante, para você nunca errar na sua vida, tá? O C com cedilha só pode ser empregado antes das vogais A, O, U. Então, se você vir alguém escrevendo a palavra você assim, o que você faz? Dê um tiro nessa pessoa. Tá? Por quê? Porque ela não merece continuar viva por aí. Afinal de contas, escreveu C com cedilha. Então tem que levar um shoryuken para aprender que não é assim. Ó, você está vendo essas letras aqui? Ó, só com essas que você coloca C com cedilha. Beleza? Não vá mais errar. Não vá mais errar uma coisa dessas. Muito bem. Olha só. Com alguns sufixos, tá? Veja, os sufixos. Aça, do tipo barcaça. Ação, do tipo armação. Sar, em aguçar, é um sufixo formador de verbo, nesse caso. Esser, do tipo esmaecer, ó, não é com cedilha. Issa, tá? Com aqui, carniça, beleza? E aqui, ó, NC cedilha, criança. Ussa, do tipo dentuça, lembra da Mônica aqui, tá? Você não pode escrever criança com 2 S, nem dentuça com 2 S, mas ia ser muito estranho se você fizesse isso, beleza? É C com cedilha. Porém, nós estamos falando ainda do mesmo fonema, que é o fonema S, tá? O tempo todo eu vou ter que te lembrar isso para você não se confundir. Não pensar bobeira, na verdade, ok? Tá joia? Vamos adiante aqui, ó. Nós temos algumas palavras, tá? Palavras derivadas de verbos terminados em ter. Não confundir com a regra do verbo terminado em meter. Ó, pense aqui comigo. Abster. Quando derivar, ó, abster, abstenção. Tá? E olha como é que vem a derivação, com esse N atrás. Reter, ó, reter, retenção, C com cedilha. Deter, terminou em ter, detenção. Percebeu? Então, na verdade, é esse tensão que vai ficar claro aqui, ó, pela derivação do verbo. Depois, se você tiver ditongos na sentença e o som de S, vai ser com C e cedilha. Perceba, feição. O fei é o ditongo. Louça. Traição. Entendeu? Se houver um ditongo, depois você vai ter esse C com cedilha. E se nós tivermos palavras de origem árabe, por exemplo, açúcar, açucena, cetim e muçulmano. Perceba, você usa o C com cedilha ou o C para dar o som de S. Tá? Eu jamais poderia tirar a cedilha daqui, porque daí ficaria açúcar, entendeu? Tem que escrever com cedilha. Agora aqui eu não posso colocar cedilha, por quê? Porque é a letra E. Como você viu antes, só vai aparecer antes de A, O e U para dar esse som. Beleza? Então tá jóia. Vamos lá. Emprego do dígrafo SC. Em que situação você vai empregar o SC? Quando você tiver termos emprestados do latim. Isso quer dizer que essa forma SC ela está relacionada com a origem da palavra. Por exemplo, adolescência. Tá? Adolescência vem do latim e você tem que empregar com SC. Ascendente também. Consciência, crescer, descer, fascinar, fecenino, tá? Esses são alguns exemplos de palavras em que você utiliza o SC. Pablo, tem alguma regra? Pois é, a regra da gramática é essa aqui, ó. Palavras que são termos emprestados do latim.
Ah, e aí, como é que eu vou saber? Nesse caso aqui, infelizmente ou felizmente, por uma questão de leitura. Se você teve hábito de leitura e estudou isso até hoje, provavelmente você vai conseguir identificar isso. Caso não tenha feito isso, eu só lamento. Olha só, agora pense comigo no seguinte. Vamos pensar a grafia da letra S com som de Z. Usualmente o S tem som de Z quando está entre duas vogais. Mas nós vamos pensar aqui, ó. Escreveremos com S as terminações ex, esa, isa que indicarem nacionalidade, portanto, formações gentílicas, tá? Título ou origem. Japonês, japonesa. Marquês, marquesa. O certo é falar com som de Z, não falar marquês. O certo é falar marquês, com som de Z, tá? Camponês, camponesa. Essa é a forma. Após ditongos, ó, o S com som de Z. Causa, coisa, lousa, Souza. Pablo, meu Souza é com Z. O que é isso? Um erro, tá? É com S que se escreve. Professor, mas e aqui, ó? Lousa. Por que eu escrevo com S? Porque você tem o S empregado com o som de Z. Meu Deus, que confusão. Não dá para deixar tudo de um jeito só? Não. Por quê? Porque é a língua portuguesa e as regras são essas. Tá? Você tem que observar essas regras aí, aprendê-las e empregá-las. Escrever japonesa com Z seria um erro. Perfeito? É com S. Depois, vamos adiante aqui. Se você tiver formas de conjugação do verbo por e do verbo querer e os seus compostos. Por exemplo, eu pus, nós pusemos, vós pusesseis. Tudo com S. Eu quis, quisemos, quisesseis. O som é Z, mas a letra é S. As terminações oso e osa, quando indicarem uma qualidade, um adjetivo. Então, gostoso, garboso, fervorosa, talentosa. O prefixo trans, tá? Por exemplo, transe, transação, transoceânico. Transoceânico. O som é de Z, mas é escrito com S. E alguns diminutivos, tá? Se você tiver o radical da palavra com S. Por exemplo, eu falo rosa e rosinha, com S. Tereza, Terezinha. Pablo, minha vizinha se chama Terezinha e está escrito com Z. Adivinha? Erro, tá? É com S. Lápis, lapizinho. Pablo, mas como você disse que é um erro? Se está escrito, está na identidade dela. O nome não obedece isso, claro que obedece. Tá, mas e aí? E aí que registraram desse modo? Então registraram uma forma variante. Se você considerar a forma padrão, a regra normativa, isso é um desvio da regra. Um desvio da regra é um erro. Mas você não vai tirar sarro da pessoa porque o nome dela está escrito errado. Vai. Não, não vai. Tá? O que acontece é, pelo menos, saber que em uma prova, se pedissem uma coisa desse tipo, você escreveria com S e não com Z. Vamos adiante. A correlação D e S, se houver som de Z. Por exemplo, aludir, alusão, alusivo. Certo? Decidir, decisão, decisivo. O som é de Z. Defender, defesa, tá? Defensivo. Aqui você tem que tomar cuidado. Na minha opinião, esse é algum dos casos mais complexos. Por quê? Porque você não fala defensivo, você fala defensivo. O som é S, mas veio da derivação de outra forma, que é defesa. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? É com S que escreve. Verbo derivado de palavra cujo radical termina em S. Por exemplo, análise, analisar. Presa, apresar. Êxtase, extasiar. Português, aportuguesar. É com S. Agora, se eu tiver outro termo, por exemplo, colônia e colonizar, esse izar será escrito com Z e não com S. Tá? Então tem que observar essa derivação. Muito bem.
Vamos adiante aqui. Olha só, existe uma exceção que é de catequese e catequizar, né? Eu já vou mencionar aqui. Substantivos com sufixos gregos do tipo ese, isa e ose. Por exemplo, catequese, diocese, poetisa e virose. Agora, cuidado que catequizar é escrito com Z. Por quê, professor? Porque é uma exceção, tá? É uma exceção essa regra. É a derivação de catequese, mas você escreve com Z. Nomes próprios, tá? Esses nomes próprios: Baltazar, Heloísa, Isabel, Isaura, Luísa, que tem que ser escrito com acento e com S, tá? Souza e Teresa. Pablo, mas não tem aquele negócio da França, do rei Luís? Nada a ver, cara. Existe essa história e tudo mais, mas em língua portuguesa você não considera nenhuma história, você considera a forma correta de escrita da palavra. Então é Luísa, tem acento porque é um hiato tônico com I e é escrito com S obrigatoriamente. Ah, mas o meu nome é Luísa com Z. Não tem problema, só está errado. Considerando essa regra aqui, beleza? E algumas palavras pela sua formação: análise, cortesia, hesitar, reses, vaselina, avisar, defesa, obséquio, revés, vigésimo, besouro, fusível, pesquisa, tesoura, colisão, heresia, querosene e vasilha. S com som de Z. Perfeito? Já acabou, professor? Não. Tem mais um pouco ainda para você estudar. Olha só, vamos adiante aqui. Professor, essa parte de ortografia ela é tão xarope, eu sei que é, tá? Eu não vou te dizer que, nossa, que essa parte é muito empolgante. Não, não é tão empolgante assim não. Mas você tem que saber, tá? Então, olha só. Atenção para você observar aqui. Emprego da letra Z. Quando é que nós vamos empregar a letra Z? Nas terminações es e esa de substantivos que forem derivados de adjetivos. Por exemplo, belo forma a palavra beleza. Então, ó, é um adjetivo e o substantivo abstrato que se transforma a partir do adjetivo é escrito com Z. Rico é um adjetivo. Riqueza eu escrevo com Z, porque é um substantivo abstrato formado pela derivação de um adjetivo. Altivo, altivez. Sensato, sensatez. Mesma coisa. Você escreve com Z, beleza? E o som é de Z mesmo, ok? Então, esse caso aqui já ficou fácil, né? Se for um substantivo derivado de um adjetivo, matou a pau. Aí, olha só. Nos verbos formados com sufixo izar e as suas palavras cognatas, quer dizer, de mesma raiz, balizar, inicializar, civilizar, ok? Palavras derivadas em zal, tipo cafezal, abacaxizal, zeiro, cajazeiro, açaizeiro, zito, avezita, zinho, cãozinho, pãozinho, pezinho, tá? Por quê? Porque nessas palavras aqui você não tem o S na raiz, e é por isso que você emprega o Z, tá? A letra Z com o próprio som de Z. Perfeito? Tá fácil, né? Não tá dando tanto trabalho assim. Bem, vamos lá. Olha só, os derivados das palavras cujo radical terminaria em Z. Então, a palavra original terminou em Z, por exemplo, cruz, cruzeiro, tá? Vazio, certo? Esvaziar. Então, você tem que empregar o Z aqui no meio. Se na raiz houver o Z, você vai manter o Z. Nessas palavras aqui, ó, azar, aprazível, baliza, buzina, bazar, cicatriz, ojeriza, prezar, proeza, vazamento, vizinho, xadrez e xerez. Beleza? Esses são exemplos de palavras empregadas com a letra Z. Tranquilo? Eu costumo deixar a ortografia assim para o final, né? Porque é para você não se encher no começo da matéria. Bem, mas estamos acabando. Ó, vamos pensar aqui no emprego da letra X e do dígrafo CH. A letra X pode representar alguns sons. O som de CH, tipo xarope. O som de KS em sexo ou tóxico. O som de Z em exame. O som de SS em máximo.
e o som de S em sexto. Beleza? Todos esses fonemas, o X sozinho consegue empregar, ou consegue representar. Como é que nós vamos escrever então? Em geral, você vai usar X depois de um ditongo. Ó, caixa, peixe, ameixa, com o som de X. Rouxinol, caixeiro, tá? Agora, algumas exceções. Por exemplo, recalchutar e guache, por causa da origem dessas palavras, tá? Então, pela origem, você vai empregar com CH. Geralmente, após a sílaba iniciada por em. Como assim? Ó, enxada, enxerido, enxugar, enxurrada. Escreve assim, com X. Agora, cuidado. A palavra encher e as suas formas derivadas, tá? E elas recebem o quê? O CH. Por quê? Por causa da forma original, de cheio, certo? Olha só. Encharcar, por causa de charco. Enchumaçar, por causa de chumaço. Enchiqueirar, por causa de chiqueiro. Enchumbar, por causa de chumbo. Como essas palavras aqui já têm o CH na raiz, quando você derivar com esse prefixo, tá? Quando for um prefixo, então, você vai manter o CH da raiz. Por exemplo, enxova, que você também pode falar anchova, as duas formas são corretas, é uma exceção a essa regra. Então, quando você tem a sílaba em, e ela faz parte da palavra, não for necessariamente um prefixo colocado ali, você coloca X. Quando for um prefixo, você considera a raiz. Se na raiz houver o CH, você vai dar preferência para o CH. Ok? Fácil, né? Vamos adiante. Olha só. Em palavras de origem indígena ou africana, é recomendável usar o X. Abacaxi, chavante, xará, orixá, xinxim. Depois, após a sílaba me no início de palavra, por exemplo, mexerica, mexerico, mexer, mexida, mas há uma exceção, que é a palavra mecha, tá? Quando for mecha de cabelo, aí você escreve com CH. E nessas palavras aqui, ó, bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, praxe, vexame, xícara, chale, xingar e shampoo. Eu não sei se você percebeu, eu estou tratando aqui exclusivamente do X com o som de CH. É para você não confundir, né? Não confunde X com CH. E CH, vamos escrever o quê? Essas palavras aqui por causa da origem delas. Chave, cheirar, chuva, chapéu, chalé, charlatão, salsicha, espadachim, chope, sanduíche, chuchu, cochilo, fachada, flecha, mecha, mochila e pechincha, certo? Essas formas, em razão da origem, são grafadas com o CH e tem esse som de CH, beleza? Desse dígrafo. E por fim, eu quero só que você perceba a diferença semântica se você trocar a letra. Ó, bucho com CH é estômago. Bucho com X é um arbusto. Algumas pessoas falam buxo. Tá errado, tá? É bucho, é o mesmo som. Cheque com CH é aquela ordem de pagamento. Cheque com X é um lance do jogo de xadrez. Taxa com CH, tipo de taxinha, é um prego. Taxa com X é imposto. As duas coisas, quando batem em você, são terríveis, né? Tanto o imposto quanto o prego. Maravilha? Finalizamos essa parte aqui de ortografia. Agora é pegar toda a parte de ortografia e estudar bastante para você conseguir memorizar esses elementos. Maravilha? Continue estudando. Força, guerreiro!